Ali, obrigada por aceitar o convite dessa retomada de podcast, né, da LN Carreira. E a gente teve aí 2 anos sabáticos, né, entre parar de gravar e retomar, e fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite, né? Mais do que nunca, pelo quanto eu te admiro como pessoa, como profissional, e para compartilhar, né? Talvez esses últimos anos da tua vida, essas transformações, não tinha ninguém melhor para trazer, para compartilhar, né? Então, ser tua amiga, conviver, me relacionar e também ter a oportunidade da troca profissional, realmente é uma grande honra te ter aqui, né? E estar contigo, né? Então, obrigada, você está fazendo parte do nosso 13º podcast da LN Carreira. E eu tenho aqui uma colinha, né, de quem é a Aline, mas não se restringe a essa colinha, né? A Aline é filha, é mãe, é esposa do Esdras, mãe da Giovana e da Laura, e tem 2 netos, né, Ali? O Arthur e a Ana Júlia, né, que são... a Laura adora bebezinho, né? Então eu vejo que você posta isso. Atuou como executiva de gestão de pessoas até recentemente, quando tomou a decisão de fazer uma mudança de carreira. E ouvir uma antiga vocação, um antigo olhar, um olhar diferente e, se me permite dizer, arriscar esse novo momento. Mas talvez, Ali, me traz quem é a Aline que não está lá no LinkedIn, né, mentora de mulheres. Quem é essa Aline? Legal, Lê. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né? É uma honra para mim poder estar aqui conversando com você, tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre todo esse processo, né? Mas principalmente conversando, né, com uma amiga, com alguém que sempre apostou em mim e também neste momento de transição. Então, eu me sinto honrada. Muito, muito, muito obrigada, viu, pelo convite. Bom, quem é a Aline, então, né? Além disso que você já trouxe, né? Eu gosto muito de brincar com os meus netos, né? Só para deixar claro que são 2 bonecos. A minha filha mais nova carrega para cima e para baixo, mas que já tem nome, tem identidade, tem tudo, né? Mas a Aline é uma pessoa que gosta muito de viajar, gosta muito de passear, gosta muito de coisas novas. É uma pessoa que gosta muito de relacionar-se com pessoas, e eu acho que isso tem muito a ver com essa transição de carreira. Isso foi um dos pontos de necessidade, né, que apareceu muito forte dentro de um propósito. A Aline é uma pessoa que acredita nas pessoas, que acredita de verdade que ninguém está aqui por acaso, que todos têm sim uma missão, um propósito, um chamado a cumprir. E eu percebo que a Aline é alguém que foi amadurecendo através do tempo, não só pela idade, que obviamente vai avançando, né? Mas um detalhe, somos jovens. Não, claro, obviamente, né? A gente tá na flor da idade ainda. Mas não só pela idade, sabe, Lê, mas assim, pelas vivências que nós vamos nos permitindo ter ao longo do tempo. Eu me percebo, às vezes, de modo diferente do que se eu fosse falar de uma Aline de 10 anos atrás ou de 15 anos atrás, né? E como é importante quando a gente consegue reconhecer isso e aceitar isso, desde as coisas mais simples, né, do dia a dia. Por exemplo, sempre fui uma pessoa muito rueira, né? Eu e você, né, amiga? Vamos lá. A gente sempre foi muito rueira, né? Minha mãe dizia, meu Deus, as estradeiras nunca estão em casa, estão sempre por aí e tal. Hoje eu já aprecio muito mais a minha casa, ficar no aconchego, ficar sossegadinha, coisa que talvez 15 anos atrás era, né? Então, a maturidade traz isso. E eu acho que isso tudo é base, se a gente vai falar de carreira, se a gente vai falar de família, se a gente vai falar de relacionamento, eu acho que isso tudo vem como se fosse a cama, né? Das decisões que a gente vai tomando ao longo da vida. Então, acho que de forma bem resumida, essa sou eu. E é bacana, assim, a gente acaba tendo a mesma formação base, né? Atuando em áreas muito parecidas, mas, assim, depois carreiras extremamente diferentes, né, Ali? Me conta, compartilha um pouco, né?
o que da sua trajetória, dos seus anos de empresa, né, da sua experiência dentro do espaço organizacional, desde lá de estagiária, né, eu lembro de ti, Ali, quando você trabalhava naquela consultoria na Max Colim, né, Sim. Enfim, assim, o que você traz de repertório hoje para essa nova versão? Para, assim, até comentar, né? Você abriu mão, fez uma escolha muito consciente de abrir mão de uma carreira estável, abriu mão de uma carreira que tinha espaço para crescimento por conta de, peraí, né? Eu creio que eu posso contribuir mais, mas sair um pouquinho dessa zona de conforto e fazer um movimento. Mas antes de comentar sobre esse novo momento, o que a Aline ela se transforma, mas o que ela traz dessa primeira etapa da vida dela de carreira? Muita coisa, muita coisa, sim. Sem dúvida nenhuma, todos esses praticamente 20 anos para mais dentro do mundo corporativo, né, é uma escola. É uma escola para que a gente possa entender até como funcionam as organizações, para que nós possamos aprender a se relacionar, como funciona, né, essas coisas muitas vezes da hierarquia dentro de uma organização, dos movimentos políticos que acontecem dentro de uma organização, dos movimentos de liderança, de autoridade, né? Hoje eu trabalho com um público muito focado feminino, então como que é a aceitação da mulher dentro do mundo corporativo, profissionalmente falando, os dilemas que ela passa. Então, assim, sem dúvida nenhuma, hoje a carreira que eu tenho, a base dela ela é construída solidamente falando com base em todo esse tempo de corporação. Foi muito importante, assim, né? Tanto que eu lembro que quando eu comecei, porque transicionar a carreira não é uma coisa que você acorda, vamos fazer isso, não é assim. Vamos mudar, deixa eu mudar meu cartão de visitas aqui, né? Não, a partir de semana que vem eu vou fazer outra coisa. Não, isso começa muito antes de propriamente você decidir fazer, né? O movimento interno com você mesma começa muito antes de você bater o martelo e dizer, pronto, vamos, vai ser tal mês de tal ano. E eu lembro que para tomar essa decisão, que não é uma decisão fácil, principalmente quando você tem uma carreira sólida e estável, né? E você tem que abrir mão disso, é complexo mentalmente e emocionalmente para você tomar essa decisão. Eu passei por um processo de coaching e eu me senti extremamente incapaz. Eu olhava assim, eu dizia, tá, mas quem vai prestar atenção em mim? Né? Quem vai prestar atenção no que eu estou dizendo? Porque ninguém me conhece, eu sou do mundo corporativo, eu sou de dentro das organizações, como agora eu vou vender? Né? Como é que eu vou me vender? Né? Então, eu me achava totalmente assim, desinteressante para as pessoas. Né? E justamente nesse processo, a minha coach ela conseguiu me mostrar, mas espera aí, e tudo que tu já construiu? E tudo que você já viveu? E toda essa base de 20 anos organizacionais? Tu sabe que eu não tinha parado para pensar nisso? Eu não tinha me dado consciência do tanto de bagagem que eu tinha. Para mim, assim, eu ia começar do zero. Não, mas calma, não é bem assim. Você tem um repertório. Parece que essa mudança, por mais diferente que ela no primeiro momento pareça, né, uma nova construção, você não consegue conectar tudo que você fez, mas quando quando tu fala assim de hierarquia, de relações, de influência, desse papel que tu exerce por trás dele, novamente, um título, né, um cargo, uma atribuição, quando se tira isso da Aline, tem a essência que cresceu com tudo isso. Mas dá medo? Muito. Muito medo. É você, assim, entrar num campo desconhecido. E eu acho que, assim, o maior medo da transição de carreira, que eu vejo que acontece com a maioria das pessoas, é que elas saem de um ambiente estável, conhecido, seguro, para ir para um lugar totalmente desconhecido. E não há como não ter medo nesse momento. Sabe? Apesar de você acreditar, apesar de você desejar muito, né? Apesar de você querer... Saber que aquilo vai ser melhor, né?
Exatamente, mas eu creio, tá, que nenhuma transição de carreira é imune do medo, porque é um risco. Legal. Você está arriscando aquilo que você tem por algo que você deseja ter, mas que ainda não existe. Que você vai O ter que Ali, construir, né? tem uma autora que fala que esse momento de transição é o momento do limbo. E É, parece que faz muito sentido. total. Agora, assim, ó, lá atrás, olhando lá para trás, além das circunstâncias, né, de eu tenho mais para contribuir, talvez até um desejo, assim, de redesenhar a tua carreira, de colocar em prática uma coisa que tu sempre gostou, que foi estudar, e eu lembro, Ali, um dia que eu falei para ti assim, tu deveria ser coach. Esse mundo não é para mim, né? Mas assim, teve alguém que tu te inspirou, né? Eu já trouxe essa questão de ter tido um profissional que te suportou nessa reflexão e que te trouxe outros inputs, né? Sim. Isso foi fundamental. E o que mais te influenciou ou te fez assim olhar? Parece-me que aquele caminho é bacana, eu vou me ajustar aqui. Teve, sim, tem pessoas de referência, Ali? Tem pessoas. Assim, Lê, eu sempre fui muito avessa ao, por exemplo, ser uma empresária, ser autônoma, ter o meu negócio. Eu sempre fui. Para mim, a estabilidade de uma organização era tudo na vida. Quer dizer, independente do que aconteça, dia tal meu salário está lá, os meus benefícios estão lá. Isso para mim sempre foi muito importante. Então, assim, por um bom tempo da minha carreira e da minha vida, não me passava pela cabeça de verdade seguir carreira solo, como eu digo, né? Me desvincular de uma organização para ser eu comigo mesma. Isso para mim era USA. impensável. Isso aí. Para mim era meio impensável, isso não, sabe, não fazia sentido. Tanto que você, meu marido, de vez em quando falava, e aquilo me dava um arrepio na espinha. Mas é isso que eu te digo, acho que da maturidade, da gente começar a se conhecer, entender e saber quem nós somos. Aquilo que nós podemos e para que nós estamos aqui. Isso, para mim, fez toda a diferença de arriscar. Não que eu perdi o medo e achei tudo maravilhoso, não, de forma nenhuma. Mas me encorajou absurdamente a olhar para mim e dizer, não, eu consigo, eu posso fazer dar certo, eu consigo. Sabe? Então, eu não tenho uma pessoa, vamos dizer assim, um grande nome que é um grande profissional do mesmo ramo que eu e que eu admiro e tal. Quando eu vou olhar assim para as pessoas que me impulsionaram, para as pessoas que me fizeram, né, correr para essa decisão e me encorajaram para isso, eu vejo justamente as pessoas que me cercam. Eu olhava, por exemplo, para o meu time que eu gerenciava e eu olhava para aquelas pessoas e olhava para aquelas mulheres, principalmente, que é o meu público hoje, né? Eu dizia, não, eu posso fazer mais. Essa cadeira que eu estou sentada aqui, não é que ela seja ruim, não é que ela seja pouca, mas eu posso mais. Sabe? As pessoas, as equipes, a família, as amizades. Então, não é uma referência de um grande nome. Livros que eu li, O Monge e o Executivo, por exemplo, né? Eu li mais de uma vez e eu olhava para aquele estilo de liderança que trazia reflexão, que trazia a pessoa assim para se perceber e eu dizia, é isso, sabe? É nessa linha, é por aí. Então eu acho que é um conjunto de pessoas, de talvez de situações, de histórias que eu já vivi, de situações que eu vivi no mundo corporativo, que me deram essa referência de entender, não, peraí. E as pessoas me falavam muito, né? As pessoas vinham muito me dizer, meu Deus, Aline, mas como é que pode? Tu é uma pessoa assim... As pessoas me procuravam voluntariamente. Parecia uma psicóloga, sei lá, fora até do métier do meu trabalho, né? Ou do escopo. E aí uma hora eu parei para olhar para aquilo e falei, gente, eu só preciso de coragem. Eu só preciso desapegar do que é certo para me encorajar para o incerto. E aí é um processo, isso é um processo, né? E eu gosto de pensar assim, né, Ali, a gente já conversou em outros momentos, a tua coragem, mas assim, não ter um modelo padrão, deixa eu construir o meu modelo, né? E aí você faz a mudança de carreira,
faz a mudança de cidade, né? Essa semana acho que tu postou alguma coisa no Insta assim que agora eu escolho o mercado para ir, né? Coisas tão simples, né? Que a gente só sente quando não tem, né? Igual o ar, a gente só sente falta quando a gente tampa o nariz. E eu queria assim que tu me contasse se teve uma data para isso, teve um momento disruptivo. Tu já disse que foram vários momentos de reflexão. A gente fala muito de quando eu peço a conta de um lugar ou quando eu mudo de trabalho, essa decisão ela já começa às vezes 2 anos antes. Muitas pesquisas trazem isso, né? E às vezes a gente, por falta de coragem, espera um momento disruptivo. Para muitos, esse momento disruptivo é a demissão, é a perda de alguém da família, né? Então são momentos assim. A pandemia foi um momento disruptivo para muita gente. Agora, assim, qual foi esse momento assim de eu tô exercitando, mas agora eu preciso correr esses 200 metros? O meu planejamento, ou nem vou dizer planejamento, tá? O meu trabalhar comigo mesma em emoções e mentalmente, saúde mental e emoção para que isso acontecesse, ele foi de quase 2 anos, tá? Foi um processo em que, dentro desses 2 anos, eu estipulei algumas datas e não cumpri. Não, vai. Agora é daqui a 6 meses. E então tiveram coisas que não deu certo, então. Mas com certeza. Com certeza absoluta. Coisas que não deram certo antes da transição e coisas que não deram certo depois da transição. E isso faz parte, né, da jornada. Então, eu estipulava, eu lembro, e com essa minha coach, a gente trabalhou muito forte isso, eu estipulava isso com ela, então tá, dia tal. Daí a gente jogava, 6 meses pra frente, então dia tal. E chegou lá e por umas 2 vezes eu não cumpri, eu não consegui. Beleza, vamos lá, mais 6 meses para frente. Então, foi um idas e vindas, e planeja, e pensa, e frustra. E não dá certo, né? Mas o ponto mesmo, assim, quando eu digo assim, agora, ou é agora ou não é mais, foi quando dentro da organização que eu estava, houve uma mudança organizacional mesmo, de estrutura, de liderança, enfim. E quando aquilo foi apresentado, eu lembro que eu estava na reunião, foi um jantar, e eles apresentaram aquela nova reestruturação, e como que ficaria, e novas lideranças que viriam, e novos desafios que nós, que já estávamos lá na gerência, assumiríamos, enfim. E quando eu olhei para aquilo era incrível, mas não era para mim. Eu olhei aquilo assim... Eu disse, que top, eu acho que se alguma outra pessoa na minha carreira visse aquilo, ela iria dar um braço para ter a chance de estar lá. Mas sabe quando não conecta contigo? Eu olhei e falei, não é mais para mim. Deu. Chega. E eu vou ter que... E a estabilidade, Aline? E a estabilidade. E a estabilidade, porque assim, é tudo... que eu não sei, assim, né... A gente já conversou sobre isso. Ninguém tem garantia de nada. Não. Nem empregado, nem concursado, nem empreendedor. Mas assim, tu tinha alguns elementos que tu ia deixar de ter naquelas garantias ou... Sim. Enfim. Sim. Como é que foi esse sentimento, esse desconforto? É difícil, é bem difícil você lidar. E você como mãe, você vai sempre olhar para tua ninhada. Né? Porque assim, você, numa situação, vamos dizer, financeira, quando você transiciona a sua carreira, você decai financeiramente. É uma coisa muito natural, né? Porque você sai de um status que você já tinha, de benefícios, um salário bom, um reconhecimento que você já tinha, e agora você precisa, por mais que você já começou antes, que as pessoas já estão meio que te olhando, mas você vai ter que subir a curva de novo, não existe, ninguém vai começar a transicionar uma carreira no top dos tops. Você desce... E que é a falsa ideia de muita gente, né? Infelizmente. É a ilusão. Nossa, né? Eu vou trocar esse por esse, ponto. Não é assim, né? Eu percebo não só por mim, mas outras pessoas que eu conheço, que assim, naturalmente você vai pro vale. A tua renda diminui muito, o teu status diminui muito, né? O teu poder, assim, de influência muitas vezes diminui muito, porque você já não representa aquela grande organização, a qual você era a Aline né? Você tem um sobrenome, agora você perdeu aquele sobrenome. Então, tudo isso mexe com tudo,
mexe com você, mexe com a tua família, mexe com a tua estrutura emocional, mexe com a tua saúde mental, mexe com tudo. Por isso que uma das coisas, Lê, que eu acho mais importante, assim, principalmente para quem já tem família constituída, no meu caso, né, marido e filhos, precisa todo mundo junto. Eu precisei do meu marido olhando para mim dizendo, faz. Vai que nós vamos dar um jeito. Vai que vai dar certo, vai que a gente segura, vai que a gente dá conta. Porque senão eu acho que a gente não sustenta. Na primeira dificuldade... O acordo, né, Ali? É o acordo e é ter certeza de que o teu parceiro de vida e a tua família estão contigo no que der certo e no que não der, porque vai ter muita coisa que vai dar errado. Né? Eu digo assim que uma das coisas que a gente precisa cuidar é com o que a gente vê no Instagram. Né? A gente pega e olha aquele Instagram daquele pessoal bombando e o cara lá da mídia digital te dizendo que ganhou milhões e que não sei o que lá, e a gente acha que, tipo assim, dormiu, acordou e tá tudo bem. Isso é uma ilusão. Exato. Isso é uma grande ilusão. Né? Você vai construir novamente um nome, você vai construir novamente uma caminhada, um reconhecimento e, consequentemente, os valores, o financeiro vem depois disso e não antes. Exatamente. Então, se você o planejamento é fundamental, né, Ali? Sim, planejamento é fundamental. Sem dúvida. E assim, ó, mesmo você né, planejando tudo isso e olhando tudo isso, existirão momentos em que você vai se frustrar. Em que você imaginou que aquele teu produto, aquilo que você ia oferecer ia dar muito certo e não dá. E aí, se você não tiver muito consciente, emocionalmente saudável, para olhar, tá, peraí, isso aqui não deu, mas o que mais eu tenho para oferecer? Esse caminho aqui não deu certo, mas o que mais? E você ajustar as tuas rotas, conseguir olhar com outro olhar para aquilo, fazer uma crítica, né, sobre você mesmo e sobre aquilo que você está oferecendo, você desiste, tá? No primeiro novo CLT que te oferecerem, você sai louca porque não dou conta, né? Então eu acho não que vai ser feliz, né? Mas pelo menos vai ter a tal da estabilidade que eu não... Isso. A estabilidade não, mas as garantias. Isso. O Ali, faz sentido para ti que mesmo eu tendo muita certeza, planejando o que eu vou ofertar, o que eu tenho para ofertar, eu preciso às vezes trocar a embalagem de vermelho para azul. Esse ajuste também precisou ser feito nesse teu novo momento, Ali? Sem dúvida nenhuma. E ainda está sendo feito. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade de me vender. Muita dificuldade. Porque assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Eu odeio que fiquem atrás de mim me oferecendo coisa. Eu não gosto, gente. Quer ver aquele vendedor de loja que você vai no shopping, ele sai na porta para te abordar? Eu tenho vontade de dar uma coça nele. Os catarinos. Não gosto. Eu gosto de ir na Renner, porque eu escolho o que eu quero, não tem vendedor atrás de mim. Ai, mas esse, mais aquele outro, mais não sei o que lá, porque esse aqui ficou bom. Gente, não gosto. E aí tu imagina, eu tenho que me vender agora, porque eu sou o meu próprio produto, serviço, né? E assim, isso para mim ainda é uma dificuldade. Porque eu penso assim, essa pessoa não quer, deixa, não fica incomodando ela. Sabe? Não que o vendedor incomode, mas é a minha percepção sobre, sim. sabe, fazer uma venda. E agora eu sou o meu próprio marketing, meu próprio vendas, meu próprio compras, minha comunicação. O próprio financeiro, exatamente. Sou tudo, né? Então, isso é um grande ponto para mim, assim, que eu ainda estou tendo que ajustar, porque eu ainda tenho dificuldade nisso. Eu sempre acho assim, se a pessoa quer, ela pega, não precisa ficar insistindo, mandando um monte de coisa, sabe? Então, isso ainda é algo que eu trabalho comigo mesma. Então, é um grande ponto que eu não precisava fazer antes. Eu estava lá, contratada, fazendo um bom trabalho, recebendo os méritos por isso e tá tudo certo. Né? Agora é diferente, né? É uma mudança bem grande. Sabe que é interessante quando tu traz essa questão assim da capacidade de poder se olhar, né? Meio que sair do corpo e olhar de fora para fazer essas próprias críticas e também poder confiar em alguém esses feedbacks. Uhum. Você tem hoje pessoas que não vou dizer mentores, né? Mas assim, pessoas que te ajudam nesse ajuste de rota. É importante ter isso, Ali?
Muito, Sabe por que eu até te pergunto isso? Porque a gente está com a consultoria já há alguns anos e quando tu fala, até hoje estou ajustando alguns produtos, né? Nós não somos diferentes. Né? Tem produto que a gente só mudou o título, porque a gente percebeu que as pessoas não entendiam. Mas, além dessa percepção, também, em alguns momentos, perguntando. Né? Não digo para o próprio cliente, mas perguntando, né? Tá bom assim o cabelo? Ele pode ser um pouquinho diferente? Não, se fosse loiro ficaria melhor. Você tem essas pessoas hoje que te nutrem com feedbacks assim, sinceros e comprometidos com esse teu crescimento? Sim, sim. Eu até, nós começamos, quando a gente viu que assim, ó, a questão da venda online, né, ou de se mostrar para um novo mercado onde você não é conhecido, né, é mais complexo do que imaginávamos, que às vezes a gente tem ilusão que vai soltar lá no Facebook, vai soltar lá no Instagram e vai começar plim, 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 plim. Né? E quando a gente viu que não era bem assim, a gente procurou profissionais de mídias digitais, do marketing digital, para poder nos auxiliar e dar uns toques importantes quanto a isso. Né? E foi muito importante, coisas simples, às vezes mesmo que você falou, né? De mudança do nome daquilo que você está oferecendo, que já desperta um interesse maior. Eu só tenho um cuidado bem grande, Lê, porque eu entendo que aquilo que eu ofereço hoje, né, de mentoria, de coach, de cursos no foco das mulheres, tem um propósito. E a minha preocupação é nunca me desvirtuar do propósito para ter mais. Se eu precisar me desvirtuar do meu propósito para vender mais, eu não quero, porque para mim o propósito é mais importante do que a venda. Então, isso é muito importante para mim. Mas sim, às vezes você repagina alguma coisa, até visualmente falando, né, na forma como você se apresenta, ou na forma como você fala sobre a mesma coisa, e você consegue se colocar melhor, né? Tu ajusta a linguagem, ajusta a apresentação sem perder a essência. Isso, perfeito. Né? Então, e assim, Ali, uma coisa que eu vejo, e aí te acompanhando, assim, a transformação, né? Tive a oportunidade de ver pessoalmente na semana passada, e dá uma ponta de orgulho, dá, né? Não tem essa questão assim de, uau, mesmo entendendo que tu ainda tá na metade do processo, que existe aí um caminho ainda para percorrer nesse novo momento, né? Mas até agora, se tu pudesse assim, ó, resetar, né, e olhar assim, ganhos e perdas. Tu já falou um pouco das tuas perdas, assim, mas que ganhos efetivamente tu colocaria assim que vale a pena, que eu nem sabia que isso seria um ganho. Consegue compartilhar algum? Tem, sem dúvida nenhuma. Tem desde coisas muito práticas do dia a dia, tá, Lê? Por exemplo, né? Um ganho imenso que para mim é extremamente importante hoje é a liberdade de horário, a liberdade geográfica que eu tenho, né? Eu faço os meus horários, eu posso trabalhar de qualquer lugar onde eu estiver e eu posso escalonar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, com a maternidade, com a questão de ser mãe, de ser esposa, de ter uma casa. Isso para uma profissional que trabalha dentro de uma organização e cumpre um certo horário é complexo. Né? Não que para quem trabalha em casa, né, ou como autônoma não seja, mas você tem sim, isso para mim é um ganho imenso. Né? Então, até quando nem que seja o exemplo do horário, o exemplo de estar lá, né? Nem seja o peso do exemplo, não da obrigatoriedade, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, até antes, né, de eu fazer essa mudança de cidade, né, eu podia vir trabalhar já onde eu moro hoje e voltar para minha cidade de origem e isso no meu serviço não impactava nada. Coisa que se eu estivesse dentro de uma organização, eu não conseguiria fazer. Então, isso para mim é um ganho imenso. Outro ganho, assim, que eu percebo que é muito nítido, é que, assim, quando você faz o que você gosta e aquilo que eu creio para o qual você foi chamado, você ganha autoridade. Quando você fala, as pessoas percebem que você não está falando porque aprendeu num livro ou porque decorou uma fala. Não, você ganha autoridade na fala. E isso, para mim, é incrível. Sabe quando, assim, ó, você tá, às vezes, num emprego, por exemplo, né, seja ele qual for,
porque você tem medo de diminuir a tua renda, por exemplo, que eu acho que esse é um dos grandes medos da transição de carreira, né? Acho que isso pega muito, Em assim, todos os níveis. Todos os níveis. perder o status e perder o dinheiro que você tem hoje, vamos dizer assim, né? E aí você começa a se colocar e se manter naquele lugar, seja ele qual for, por conta disso. É como se você estivesse defendendo algo que você já não acredita mais. Sabe? É uma luta diária daquilo, de você ter que se manter ali porque você precisa daquela estabilidade. E eu percebo que quanto mais você faz isso, menos autoridade você tem naquilo. Mais infeliz você fica. Quando você transiciona para algo que você realmente acredita e que talvez não te dê, num primeiro momento, o mesmo resultado que aquele anterior te dava, mas a autoridade que você ganha é incrível. E aí eu entendo que é questão de tempo, é questão de estratégia, é questão de deixar... Eu penso assim, a transição de carreira, um dia após o outro. É um dia de cada vez. Não é uma coisa mágica, conto de fadas, que, nossa, semana que vem vai estar tudo resolvido. Né? Eu sempre digo assim, ó... Adorei essa fala, Aline. Transição de carreira, um dia após o outro. É verdade. Eu digo assim, ó, tu quer tranquilidade e estabilidade, fica onde tu tá. Não transiciona nada, porque não tem jeito. Agora, tu quer ter autoridade naquilo que você acredita, naquilo que é o teu propósito, você quer ter liberdade, então vai. Só que isso tem um preço, né? Isso custa algo, que talvez não seja monetário, mas seja uma entrega que você tem que fazer, abrir mão de coisas, né? Não, e também, Ali, assim, ó, tu deixa de... tem uma pesquisa que eu li há bastante tempo atrás, o que faz a gente sair de um trabalho, né? Tem um aspecto remuneração, mas esse era o quarto. Era o quarto fator. Mas, obviamente, vem no discurso das pessoas, porque é o mais fácil de não me expor, né? Enfim, eu gosto muito dessa tua fala, assim, de... eu também vou ganhar, mas a partir do momento que eu faço esse movimento, né, essa transição, eu também percebo outros ganhos que às vezes não são, que a maioria das vezes não são financeiros. E aí eu até lembro que às vezes as pessoas falam assim, ó, trabalhe com aquilo que você ama e não terá que trabalhar mais nenhum dia. Eu digo que é fake news pura, né? Porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, nós vamos trabalhar muito mais. Mas a dor é menor, o sofrimento é menor. E eu imagino, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, das mulheres que tu atende, das pessoas que te acessam. Às vezes eu tenho um bom currículo, uma boa formação, uma boa carreira, mas o sofrimento é emocional, enfim. Que aí conecta também com a tua autoridade, né, com o teu repertório anterior. Eu também já fui assim. Eu também já, em prol disso ou daquilo, eu nem refletia se aquilo estava bom. Eu ia fazendo, né? Aquela coisa do gerúndio, né? Vai fazendo, vai andando, vai trabalhando, né? Sem um processo de reflexão. Quando tu fala de autoridade, ela passa por isso também de mulheres, obviamente, que é o teu público, que você tem sido bastante fiel a isso, mas que também vivenciam esses vales, né, do ambiente organizacional? Sem dúvida, Lê. E olha só que interessante, a gente tem que entender essa diferença do universo feminino e masculino quando a gente vai trabalhar, né, com mulheres. Porque, vou te dar um exemplo simples. O homem, ele compete por status, né? O homem, ele compete por carreira, o homem, ele compete por dinheiro, pelo carro, pela moto, pelo jogo de futebol, né? Esse é o estilo masculino de ser. A mulher, ela compete por relações. A mulher, ela compete para ser a mais amada, a mais querida, a mais admirada, a melhor mãe,
né? O campo de competição feminino, se assim a gente pode dizer, é outro. Que legal. Né? É diferente. Claro que a gente tem as exceções, tem, mas se você for olhar na essência feminina, todas as mulheres, por mais que elas se demonstrem muito fortes e acirradas numa luta, vamos dizer assim, corporativa, no fundo, aquilo não é pelo status, aquilo é porque ela deseja ser amada, admirada, querida. Então, isso aparece demais para as mulheres. A maior dificuldade das mulheres, muitas vezes, é romper laços afetivos para essa mudança. E em tudo, né? Seja profissionalmente, seja quando os filhos saem de casa, seja num relacionamento abusivo, que ela precisa se desvincular e não consegue. Ai, mas eu não tenho como me sustentar. Isso, muitas vezes, não é a verdade. O vínculo emocional é que te mantém lá. Como vai ser sem? Legal. Né? Uhum. Então, isso aparece muito. E isso eu vivi muito porque, assim, na transição que eu fiz, eu não saí do lugar onde eu estava porque eu não gostava mais de lá. Ai, não suporto mais esse lugar, graças a Deus. Muito pelo contrário. Tanto que hoje eu presto serviço. Foi muito difícil. Foi muito... Eu amava aquelas pessoas, amo ainda. Aquele lugar, quando eu entro, ainda vou lá, porque eu presto serviços, né, agora para eles, como uma fornecedora, vamos dizer assim, uma terceira, né? Quando eu entro lá, o meu coração... Eu amo aquele ambiente, eu amo aquelas pessoas. Então, não foi uma coisa assim, graças a Deus me vi livre. Foi muito difícil. E justamente porque essas relações, de ter que romper essas relações emocionais, sabe? Então, eu acho que atendendo mulheres, isso é cada vez mais gritante, assim. Como é diferente do universo masculino. E por isso que eu foco muito na mulher, porque a tratativa é diferente. A condução dessa mulher é diferente, sabe? Entendi. E é muito interessante, né, Ali? Porque talvez a tua experiência também te gera essa empatia, né? Eu sei que ali não é o mimimi apenas, tem muita coisa por trás e posso contribuir para minimizar isso também, né? Faria tudo de novo? Faria. Com certeza. Com certeza. E o que tu faria diferente se fosse fazer tudo de novo, Ali? Olha, o que eu faria diferente? Ouvir, assim, existem muitas pessoas, quando você for transicionar a sua carreira, vai vir muita gente dizendo que você é louca. Dependendo do status onde você tá, ele vai dizer, tá louca. Não, tu não pode, não, tu não tá falando a verdade, né? Tu vai deixar tudo isso aqui para um negócio. Então, consulte pessoas muito específicas sobre isso. Não abra assim, sabe? Não jogue ao vento, não seja um livro aberto nesse aspecto. Porque vai ter mais gente para te desencorajar do que para te encorajar. Então tem que ser um público assim muito seleto para quem você vai abrir isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu cuidaria um pouco mais, sabe? Outra coisa, entenda que a transição de carreira vai ter os seus picos e os seus vales, os seus altos e os seus baixos. Cuidado com a empolgação de que tudo vai dar certo o tempo inteiro. Porque se você não tiver com isso muito claro, né, mentalmente falando, você vai se desmotivar muito rápido. Porque o início, né, dessa transição, principalmente se você vai para uma carreira autônoma, né, uma carreira em que é você e você não está trocando de profissão de uma empresa para outra, você está trocando para ir fazer o teu próprio negócio, é muito desafiador. Eu digo que as pessoas que têm o seu próprio negócio hoje são guerreiros. É difícil, é complexo. E se você vai achando que mês que vem tá tudo resolvido, o teu nível de empolgação ele vai cair muito bruscamente. E aí a tua tendência é dizer, viu, não é para mim. Eu vou voltar para lá o que eu fazia mesmo e pronto. É muito difícil. Exato. Né? Então, eu fui muito com a empolgação e eu tomei um baque meio de frente num primeiro momento, assim, sabe? Mas eu dizia para mim mesmo que não. Tanto que eu tive propostas para voltar para o mundo corporativo. E eu me mantive firme no não. Se eu fosse olhar assim para minha estabilidade ou para os valores que eram oferecidos, eu já estava lá. Porque eu ainda não alcancei esse status. Mas eu Porque entendi tem o quê? Passou pouco mais de um ano, né, Ali? 1 ano. Um ano. Né? Então, assim, nossa, que espaço ainda para crescer. E aí,
eu vejo assim, né, que você como mãe tem outro tempo também, mesmo as meninas estando tão mocinhas já, e também tem um momento agora diferente para projetar, né, as próximas, não é aquela coisa assim, nas férias eu vou fazer isso. Não, agora como depende de ti, a disciplina tem que vir mais forte do que a vontade. Sim, sem dúvida. A automotivação, a disciplina, né? Principalmente porque eu trabalho em casa, então também, né? Então você tem que ser muito regrada com você mesma, principalmente nós mulheres, né? Que a gente não pode ver nada meio fora do lugar, nada que já. Não. Então quando eu sento, eu digo, eu estou no meu escritório, ponto. Porque senão você fica que nem barata tonta, Sim. assim, né? Perdidinha, Formiguinha. né? Sim, tem que ter muita disciplina. E uma coisa ali que eu acho bem importante comentar, principalmente para pessoas que talvez estejam nos ouvindo, né, e estão planejando essa transição, né, de sair de uma organização, né, e que eu acho que, assim, para mim foi imprescindível, deixe as portas abertas, sabe? Deixe as portas abertas daquele lugar. Não faça essa transição assim de uma forma que rompa esse vínculo. Seja sincera com as suas lideranças hoje. Seja transparente. Eu ia dizer como, né? Como decidir sair de onde eu tô. O que eu faço, Ali? Qual é? Tá muito claro para mim. Já conscienciei com a minha família. Como é que é deixar essas portas abertas? Assim, qual é a pauta que você segue? Como eu fiz, né? Eu chamei as minhas lideranças, então eu tinha um reporte direto ao presidente da organização. E nós tínhamos uma relação muito próxima de confiança. E eu sabia que essa notícia podia cair como uma bomba para ele, né? E eu chamei para conversar, ele foi a primeira pessoa que eu falei, né? Não tinha dito para mais ninguém. E eu fui muito transparente com ele, né? Eu falei do meu desejo, de uma nova carreira, do que eu entendia para mim, né? De que toda aquela reestruturação que estava acontecendo, eu não seria a pessoa que poderia contribuir da forma como a organização então precisava, né? Que a minha energia, os meus pensamentos, né, e o meu coração, ele estava caminhando por outros caminhos e eu não podia ficar ali só para ganhar dinheiro, eu estaria sendo desonesta com a organização que tanto me acolheu e que eu tanto amava. E eu fui muito sincera, num primeiro momento ele ficou muito chateado, né? Nós tínhamos uma relação muito próxima, temos, né, uma relação muito próxima e ele ficou assim, eu sei que foi um baque, mas logo passou. Sabe? Eu acho que é isso. Eu não saí assim do nada. Eu avisei alguns meses antes, permaneci na organização, ajudei a escolher a pessoa que me substituiu, dei o suporte que era necessário e então eu saí de cena. Eu acho que isso é deixar portas abertas. Não é assim, gente, ó, se virem, tá? Mês que vem eu tô indo que eu não quero mais. Não a decisão tá tomada, mas compreender o impacto que essa decisão vai gerar. E sim, respeitar também o tempo dos outros, né? Se dar esse tempo. E é muito importante, né, Ali? Porque, de novo, a gente não acorda numa outra posição com uma roupa de consultora, né? Nós vamos aprendendo e aprendendo. Eu acho que frustração é o que a gente mais tem. Sim. Quando alguém pergunta assim, ó, em que momento tu erra? Eu disse, nos últimos 10 minutos, provavelmente fiz alguma coisa errada. Porque parece que está cristalizado, que a gente já sabe exatamente. Ter um mapa, ter um planejamento macro foi fundamental para ti? Mesmo respeitando, ajustando a rota, assim, mas uma bússola primária foi importante para ti? Foi, sem dúvida. Você precisa estar certo do que você quer. Talvez você não saiba tudo que você vai precisar caminhar para chegar lá, mas aquilo que você deseja nessa tua transição, acho que precisa estar muito, muito claro, né? Você precisa conhecer onde você quer chegar, quem você quer ser nesse novo momento, né? E naturalmente essas coisas vão se ajustando depois. E eu arrisco a dizer, eu não conheço ninguém que manteve o seu plano original 100% intacto. Porque o plano original é imaginário. Você imagina que vai ser assim. Não, daí eu vou fazer assim, daí vai dar certo.
É campo imaginário, não é vida real. A vida real apresenta diversas outras coisas que você ainda não tinha alcançado, justamente por não viver aquele cenário. Então, assim, precisa ter, mas também não se chicoteie quando você olhar assim, pô, não deu certo. Exato. Tá tudo bem. Dificilmente aquele rascunho original ia dar certo mesmo. Porque o E cenário olhar vai se para aquilo ali assim como um apresentando. rabisco, né? Isso. Tá, o que que eu errei? Deixa eu ter coragem, talvez, fazer assim, errei, né, também, né, Aline? Porque Sim, também é sim. difícil. Eu acho que o nível de perfeccionismo, assim, das pessoas que querem transicionar a carreira e querem empreender, a gente É tem que muito diminuir. sofrimento. Porque senão a gente É. sofre demais, sabe? Você precisa aceitar que você vai errar e no começo você vai mais errar do que acertar. Sabe? É que nem quando Gostei. resgata lá quando começou estagiário, né? Ou num cargo base de uma organização. Até você aprender para poder chegar num cargo de alta gestão ou alguma coisa assim, foi mais erro do que acerto. Né? E não se iluda de que numa transição de carreira você vai manter aquele status que você já havia alcançado ali. A Você talvez não. linearidade. Tu sabe que eu tive um profissional que ele também era um executivo sênior de uma empresa e optou por empreender, né? Nessa onda de truck aqui que teve, enfim. E eu lembro que ele disse assim uma vez, ele já tinha mais de 50 anos, mas uma baita energia, ele dizia assim, antes eu era sênior, agora eu sou estagiário no meu negócio. Mas esse reconhecer dói, né? Porque, como assim? Eu tinha uma remuneração X, eu tinha esse tipo de, esses valores, né? Esse padrão de poder, Ali. Sim. E aí, eu até quero te fazer uma pergunta, assim, para a gente caminhar para, acho que para as reflexões, né? O que é sucesso hoje para a Aline? Uhum. Sucesso para mim hoje, Lê, é eu poder ter a certeza de que eu estou entregando aquilo para o qual eu nasci para entregar. Isso para mim é sucesso, sabe? Quando você dorme, deita, né, a cabeça no travesseiro e dorme sossegada, dorme em paz. Fazer o que você entende como certo para aquele teu momento, para aquela situação que você está vivendo, para aquilo que você deseja fazer. Isso para mim é sucesso. Claro que o mundo financeiro é muito importante? Nós não vamos ser hipócritas, né? É importante você ter uma renda, você ganhar, você poder, né, não só se manter, mas poder fazer escolhas. Claro que isso é importante, mas eu digo que tem coisas que o dinheiro não paga, né? Tem coisas que o E dinheiro essa não não é a compra. única métrica também De sucesso. de sucesso, né? Ganhar bem. Não. Quantos executivos a gente conhece, né, que tem uma remuneração invejável, mas que trocariam tudo por um tempo com a família, trocariam por outras coisas que, né, eu não tenho como contar, né? Sim, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer sempre, sabe, Lê, assim, às vezes as pessoas até podem, né, se perguntar, mas será que eu tô no momento de transição de carreira, né? Será que eu tenho que fazer? Eu acho que a gente tem que parar e se perguntar assim, por que eu faço o que eu faço hoje? Por que eu estou onde eu estou hoje? Por que eu continuo fazendo isso? Se você não tiver uma resposta que te direcione para um propósito, né, para alguma coisa que te complete, para alguma coisa que te preencha, né, emocionalmente e tal, eu acho que é um bom momento de começar a fazer certas reflexões. Se a tua única resposta for assim, porque eu preciso, porque eu tenho que sustentar minha família, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu acho que é um bom momento de... Revisite seus objetivos. Sem dúvida, porque vai chegar um tempo em que isso não vai mais sustentar você de pé, né? Isso não vai mais manter a tua saúde mental, a tua saúde emocional, a saúde dos teus relacionamentos. Então, eu acho que talvez seja, se alguém está ouvindo a gente, né, se perguntando, mas será que sou eu? Será que é o meu momento? Eu acho que essa é uma boa pergunta para se fazer, sabe? E assim, o quanto aquilo que eu estou fazendo se conecta com o que eu acredito, né? Até porque, assim, nós vamos trabalhar muito, nós teremos várias carreiras ao longo da vida. E não é nem por um aspecto de previdência social, veja, se eu trabalho com aquilo que eu gosto, por que eu vou parar? Por que eu vou me aposentar? Né? Então, é muito gostoso te ouvir, porque eu vejo, assim, que muitas pessoas
querem essa felicidade, esse momento, essa autonomia de horário. Eu brinco, quando eu optei por empreender, né, as pessoas falam assim, nossa, que maravilha não ter chefe. Eu disse, não, agora eu tenho vários. Isso mesmo. Até porque se eu tiver 20 projetos ativos, eu tenho 20 pessoas mandando na minha agenda. Então, assim, toda escolha, por mais que funciona para a Aline, não necessariamente vai funcionar para mim. Eu tenho que encontrar esse caminho. Então, pelo que eu entendi, assim, para ti, assim, fazer algumas perguntas, né? As perguntas são mais importantes que as respostas, né? Mas se fazer, porque se a gente não sabe nem a resposta, então vamos procurar. Sim. E eu acho que limpar, assim, sabe, Lê? Limpar a ilusão de que tudo dá certo. A vida real não se apresenta assim, né? Limpar, assim, às vezes a gente vê alguém que, talvez alguém até que seja referência, vamos dizer assim, né, pra você. E você olha aquela pessoa e você diz, pô, mas olha só onde chegou, olha só que bacana, olha o que conquistou. E desenha uma vida perfeita para aquela pessoa. E aí você tenta desesperadamente ter aquilo, mas deixa eu te dizer, aquilo não existe, né? Por trás, nos bastidores da vida, todos nós temos erros e acertos, né? Temos picos e vales, temos choros e risos, né? Coisas que conquistamos e coisas que perdemos. E a vida é isso, né? Não existe outro jeito de viver a vida. Ela é feita assim, ela é composta de tudo isso. E aí eu tenho uma escolha a fazer, né? Ou eu aprendo com tudo isso e sigo em frente com essa autoridade que a gente estava falando até então, ou eu vai adquirindo, né? Ou eu vou desistindo de mim, desistindo daquilo que eu acredito, desistindo das coisas, até que quando alguém te pergunta quem você é, por que você está fazendo, o que você está fazendo, você não sabe nem responder, você fica, hã? Né? E isso é um movimento lento e às vezes assim que as pessoas não se percebem, né? Não se olham, e isso é perigoso, né? É tão automático, tá tão no piloto automático que eu tava falando isso com a Gisele, assim, às vezes eu preciso de momentos disruptivos que me jogam pro processo de decisão, não me empurram. Sim. Porque se eu parar para refletir, já tem muita coisa que me empurra, né? E é muito gostoso, sabe, Ali? É muito gostoso porque mais do que te ouvir é saber o quanto tu vive isso, é saber também. Eu gostei de uma fala tua esses dias, assim, quem olha lá no Instagram, né, vê a família Margarina, né, e pensa que tudo é muito fácil, né? Eu gosto de comentar com as meninas, assim, que nós temos filhas lindas, né, Aline? Então, assim... nós somos agraciadas. Também com duas mães bonitas dessa, né, gente? Não tinha. É verdade. E aí, às vezes, a gente tá lá, né, no bem bom e tá brincando com as meninas e tá... Enfim, mas não sabe, assim, quantas noites de sono sem dormir, quantas preocupações, quantos sentimentos de culpa por será que eu tô fazendo certo, e quanta dúvida, assim... E de novo, acho que tu falou uma coisa muito incrível, nunca vai ser perfeito, né? Então, assim, e não adianta esperar quando acontecer essa etapa, vai ser ótimo. Não, vai ter outra coisa para atrapalhar. Né? Eu tô fazendo uma baita dieta, né, Alex, você sabe, e eu tava feliz, tava animada, cada vez que me pesava perdendo, tal. E eu descobri que tem uma coisa ruim da dieta. As roupas que às vezes tu gostava não servem mais. E aí tu doa, tu ajusta ou compra outra, né? E até assim, tudo tem seu aspecto positivo e tudo tem seu aspecto negativo. Sim. Mas o mais importante é que tem pessoas como a Aline que tiveram coragem de fazer essas escolhas, ainda tem feito essas escolhas e tem coragem de compartilhar e tem coragem de seguir. Né, de olhar para trás e que esse olhar para trás seja mais um passinho eu posso dar, porque isso me dá propriedade, me dá autoridade. Amei aprender mais contigo, que obviamente, cada papo, cada conversa, cada troca de WhatsApp é realmente muito divertida. Estamos nos devendo um café. Estamos.
Vamos. Um café para falar desse nosso novo momento também, né? Do novo momento teu, principalmente. Mas eu queria, Ali, que tu compartilhasse, porque assim, ó, tu fala que tu tá morando onde tá morando, mas tu não passa endereço pra gente, então tu não quer que a gente te visite. Mas assim, como que as pessoas podem te achar? Não precisa dar o endereço, CEP, mas assim, onde é que as pessoas te acham? Até para ouvir um pouquinho mais de ti, para ver o que tu compartilha, né? Enfim, como é que elas te acham? Olha, hoje o principal meio digital que eu tenho usado, tá, Lê, é o meu Instagram. É ali que eu tenho procurado, assim, gerar mais conteúdo. Quando faço live é tudo por ali, enfim. Então, Bacana. eu acho que ali a pessoa consegue ter um bom panorama de quem é a Aline, conhecer um pouquinho tanto a Aline como pessoa, né, quanto a profissional. Então, lá no meu Instagram, @aline.b.moreira, me acompanha lá que você vai conseguir ter uma ideia assim de todo o trabalho e conhecer um pouquinho mais da Aline. Que legal, Ali, que legal. É uma inspiração, amiga. Obrigada, gratidão pelo teu tempo, gratidão pelo compartilhar e por... Acho que eu gosto muito de pensar que Deus não une pessoas, né? Une propósitos, né? Então, para durar tanto tempo essa amizade, tem alguma coisa aí ainda. Mas nem é tanto tempo, né, Lê? Porque a gente é jovem. São só algumas décadas. Obrigada, Lê. Agradeço de coração. Foi uma delícia, uma honra. Eu espero realmente ter contribuído e ter encorajado, né, aqueles que desejam, aqueles que... Eu sei como é estar em cima do muro, eu sei como é ter medo, eu sei como é, assim, ter dia que você tem vontade só de chorar porque tu não sabe se tu vai, se tu fica. Eu sei, esse é um período muito turbulento e eu espero ter encorajado pessoas a pularem do muro pro lado certo, né, e seguirem, se encorajarem. Porque se você está fazendo aquilo com o teu coração, aquele é o teu propósito, aquele teu chamado, eu digo assim, aquilo arde dentro de você, vai porque vai dar certo, né? Então, eu espero ter alcançado as pessoas dessa forma. E obrigada, eu te amo, tu sabe disso, né? Amo mais. Obrigada, amiga. Beijo, tchau, tchau. Beijo.